A segunda fase da campanha de vacinação contra a febre aftosa começa hoje, dia 1º de novembro. Ao longo de toda essa semana, o Bom Dia Produtor abordou o tema sobre diversos aspectos. Na última entrevista desta série, vamos saber mais hoje sobre as reações vacinais no animal quando a vacina é mal aplicada. Quem comanda essa entrevista para a gente hoje é a repórter Kaile Rodrigues, direto da área externa do Centro de TV do SBA. Vamos falar com ela então. Olá, Kaile, bom dia para você. Oi, Juliana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Isso mesmo, como você disse, né, hoje começa aí a campanha de vacinação e algumas práticas são fundamentais para obter sucesso nesse processo. Eu estou com a doutora pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Vanessa Felipe, e nós vamos bater um papo a partir de agora sobre algumas práticas importantes, como, por exemplo, manter uma higiene correta no local. Bom dia, doutora Vanessa, como que tem que ser esse processo? Bom dia, Kaile. Sempre é bom lembrar, o produtor ele já sabe, mas nunca é demais nós lembrarmos de questões importantes, como a conservação do produto e a higiene durante a aplicação, durante o manejo. E como que deve ser? Questões, é utilizado nesse momento luvas, como que é? São dúvidas que talvez quem está acompanhando a nossa programação tem, né? Claro, principalmente para quem não está muito habituado a essas questões de campo, mas durante o manejo no curral, nós não costumamos usar luvas para esse tipo de manejo. Mas nós chamamos muito atenção para outras questões que também são importantes na higiene, que são a conservação das vacinas desde a compra do produto até a aplicação no animal e no momento da aplicação, o aplicador ele deve estar com as mãos muito limpas e toda vez que ele sentir necessidade, lavar as mãos. Isso, evidentemente, que é a necessidade de uma pia, alguma coisa para que ele possa lavar as mãos ou mesmo de uma água limpa, né? Então, isso é muito importante. O ambiente ali também tem que estar tudo muito limpo, porque tem bactérias no local. Exato, tem muitos micro-organismos ali e uma coisa que a gente deve pensar antes de começar o procedimento é em relação à organização do ambiente, onde vão ficar as pistolas, as agulhas, as vacinas e tudo isso deixando da melhor forma possível. Nós sabemos que às vezes em situações de campo não são as condições ideais, mas com o conhecimento a gente consegue deixar da melhor forma possível, né? Doutora, algo muito importante também, além da forma de aplicar para não causar abscessos, né, é também o local indicado. É na tábua do pescoço somente? Exato, Kaile. A recomendação é que a vacina seja aplicada na tábua do pescoço, nunca em outros locais, como na parte traseira do animal, ou no cupim, ou na paleta. É justamente na tábua do pescoço, para no caso de haver reações, e um pouco de reação sempre acontece, né? É até desejável que isso aconteça, porque é uma forma que a gente pode ver que o animal está respondendo à vacinação, ele está sendo protegido. Então nós recomendamos que isso seja feito na tábua do pescoço, que é uma região mais restrita, né? A formação de abscesso, ela cria somente por estar sendo aplicado de maneira que talvez não é correta ou não? Como você disse, pode formar, e aí o que fazer? Isso é uma coisa interessante, é uma dúvida que as pessoas sempre têm. O abscesso, ele nada mais é do que uma reação inflamatória proveniente do animal. É uma forma que o organismo dele tem de se defender. Assim como nós, quando somos vacinados, as nossas crianças, sempre fica uma irritação no local. Isso é normal e é desejável. O que não pode acontecer são abscessos sépticos, que nós chamamos, em que a contaminação bacteriana, por exemplo, com formação de pus, ou abre, inclusive, esse abscesso pode virar furo, como se diz, e em função de uma infecção. Doutor, e a Embrapa Gado de Corte, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela está sempre aberta. Possíveis dúvidas que o produtor, que o técnico tem, pode estar entrando em contato com a unidade? Claro, nós estamos sempre à disposição, temos o nosso o saque Embrapa, em que nós respondemos eventuais dúvidas do produtor ou do cidadão comum. E vocês sempre priorizam e sempre enfatizam a questão do bem-estar animal nesse momento, né, doutora, que faz a diferença? Faz toda a diferença, não só para o animal, como para o produto final. Então, o que nós desejamos em relação a isso? Que a vacinação, o processo de vacinação seja o mais tranquilo possível. Nós recomendamos que seja feita a contenção individual dos animais, porque existem
grupos de estudo que já comprovaram que o tempo que se demora fazendo a vacinação de 1 a 1 ou colocando na fila, no brete, é o mesmo tempo. Só que aí, com essa contenção individual, nós eliminamos alguns problemas ou reduzimos alguns problemas decorrentes da movimentação do animal. Ou seja, quebra de agulhas, ou o animal se mexe, ou mesmo vir a ferir o aplicador por algum acidente. Você falou da agulha, né? É necessário a cada vacinação, a cada animal, trocar a agulha ou não? Seria o ideal, mas isso não é possível fazer em situação de campo. O que nós recomendamos que a cada 10 aplicações ou a cada preenchimento da seringa, essa agulha seja trocada para evitar que aquela sujeira que vai vindo de animal para animal chegue lá no final e provoque abscessos, né? Vai mais do bom senso, do olhar ali do técnico. Exatamente. Vai do bom senso do aplicador e as condições que ele está vendo ali no momento. Chamando a atenção sempre, nunca utilizar agulhas rombudas, enferrujadas, em más condições. E a desinfecção desse material. São práticas que parecem simples, mas não é, e faz toda a diferença, né? Doutora, falando agora da temperatura que as vacinas devem ser mantidas ali na caixa térmica, qual é? Via de regra, entre 4 a 8 graus. Nós sabemos que em situações de calor extremo é difícil manter isso, por isso que nós devemos pensar sempre em termos reservas de gelo para ir acrescentando nessas caixas. E o ideal é manter a calmaria mesmo, começa hoje, mas tem muito tempo pela frente. Temos aí na região de Planalto, aqui de Mato Grosso do Sul, 1 mês pela frente, no Pantanal 45 dias. Então, com calma, com planejamento, sem gritaria, sem atropelos, para que nós tenhamos um resultado final satisfatório, como nós temos tido durante esses anos todos, né? Para finalizar a nossa entrevista, o produtor está consciente, ele sabe dessas questões, ele fica atento com isso? Olha, felizmente o nosso produtor é bastante consciente e a gente pode contar com o apoio dos produtores nesse momento, porque eles sabem, eles entendem da importância disso para a pecuária nacional. Muito obrigada, doutora Vanessa Felipe, pelas suas informações. Juliana, foram essas as informações, né, detalhadas. Conversamos com a doutora Vanessa Felipe, que é pesquisadora da Embrapa Gado de Corte e sempre atende o nosso pedido para repassar mais informações. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Kylie, por essa entrevista. Obrigada também à pesquisadora Vanessa por participar conosco aqui. Pois é, foi uma série de 4 entrevistas abordando a febre aftosa, já que a segunda etapa de vacinação começa hoje no Brasil, a partir nesta quinta-feira, portanto, dia 1º de novembro. Se você perdeu alguma dessas entrevistas que trouxemos ao longo da semana aqui, você pode conferir no nosso site, no portal www.sba1.com.